No livro dos médiuns, segunda parte, manifestações visuais. Ensaios teóricos sobre as aparições. As mais comuns manifestações aparentes ocorrem no sono, pelos sonhos. São as visões, mas podem entrar em nosso plano, examinar todas as particularidades que os sonhos podem apresentar. Resumimos-nos dizendo que eles podem ser uma visão atual de coisas presentes ou ausentes, uma visão retrospectiva do passado e, em alguns casos excepcionais, um pressentimento do futuro. São também, frequentemente, painéis alegóricos que os espíritos fazem passar sobre nossos olhos para nos dar úteis advertências e salutares conselhos, se são bons espíritos, ou para nos induzir ao erro de lisonjear nossas paixões, se são espíritos imperfeitos. A teoria seguinte se aplica aos sonhos e a todos os casos de aparições. Vê o livro dos Espíritos, número 400 e seguintes. Queremos fazer justiça ao bom senso de nossos leitores, em refutando o que há de absurdo e de ridículo nisso que vulgarmente se chama interpretação dos sonhos. As aparições propriamente ditas têm lugar no estado de vigília e quando se goza da plenitude e da inteira liberdade das faculdades. Apresentam-se geralmente sob uma forma vaporosa e diáfana, algumas vezes vaga e indecisa. À primeira vista, frequentemente, é um clarão embranquiçado cujos contornos se desenham pouco a pouco. De outras vezes, as formas são nitidamente acentuadas e se distinguem os menores traços fisionômicos, ao ponto de se poder fazer uma descrição muito precisa. As maneiras, o aspecto, são semelhantes aos que o espírito tinha quando encarnado. Podendo tomar todas as aparências, o espírito se apresenta sob aquela que melhor o faz reconhecer, se tal é o seu desejo. Assim, embora como espírito não tenha enfermidade corporal, ele se mostrará estropiado, coxo, corcundo, ferido, com cicatrizes, se isso for necessário para se constatar sua identidade. Esopo, por exemplo, como espírito, não é disforme. Mas se for evocado como Esopo, embora tenha tido várias existências, depois aparecerá feio e corcunda, com o traje tradicional. Uma coisa notável é que, a menos de circunstâncias particulares, as partes menos desenhadas são os membros inferiores, enquanto que a cabeça, o tronco, os braços e as mãos são sempre nitidamente observados. Assim não se vê quase nunca andar, mas deslizar como as sombras. Quanto ao traje, o mais ordinariamente se compõe de uma roupagem, terminando em longo franzido flutuante. Em todo caso, é como uma cabeleira ondulante e graciosa
a aparência dos espíritos que nada conservaram das coisas terrestres, mas os espíritos vulgares, os que se conhecem, têm geralmente o traje que usavam no último período de sua existência. Frequentemente, têm atributos característicos de sua elevação, como uma auréola ou asas para aqueles que se pode considerar como anjos, enquanto outros têm algo que lembra suas ocupações terrestres. Assim, um guerreiro poderá aparecer com sua armadura, um sábio com livros, um assassino com um punhal, etc. Os espíritos superiores têm uma figura bela, nobre e serena. Os mais inferiores têm alguma coisa de selvagem e de bestial. E algumas vezes carregam ainda os traços de crimes que cometeram ou de suplícios que tenham suportado. A questão do traje e de todos os seus acessórios pode ser a que mais espanta. Voltaremos ao assunto em outro capítulo especial, porque dá lugar a outros fatos muito importantes. Dissemos que a aparição tem qualquer coisa de vaporosa. Em certos casos, poder-se-ia compará-la à imagem refletida no espelho sem aço e que, malgrado sua nitidez, não impede de se ver através dela os objetos que estão por detrás. A miúdo é assim que as distinguem os médiuns videntes. Veem-nas irem, virem, entrarem em um apartamento ou dele saírem. Circularem entre a multidão de livros, tendo ares de, pelo menos, para os espíritos vulgares, tomar parte ativa em tudo que se faz ao seu derredor, e se interessar por tudo e escutar o que se diz. Comumente, se as vê se aproximarem de uma pessoa, lhe soprarem ideias, a influenciarem, consolá-la, se são boas, escarnecendo-as se são malignas, mostrando-se tristes ou contentes do resultado que obtêm. Em outra palavra, são o fogo do mundo corporal. Tal é esse mundo oculto que nos rodeia, no meio do qual vivemos, sem disso desconfiarmos. Como vivemos sem desconfiarmos, mas no meio de miríades do mundo microscópico. O microscópio nos revelou o mundo dos infinitamente pequenos, que são, suponhamos, o Espiritismo, com a ajuda dos médiuns videntes, nos revelou o mundo dos espíritos, que é também uma das forças ativas da natureza. Com a ajuda dos médiuns videntes, podemos estudar o mundo invisível, iniciar-nos em seus hábitos, como um povo de cegos poderia estudar o mundo visível com a ajuda de alguns homens que gozassem da visão. Veio adiante, no capítulo dos médiuns, o artigo concernente aos médiuns videntes. O espírito que quer ou pode aparecer revestido, algumas vezes de uma forma ainda mais nítida, tendo todas as aparências de um corpo sólido, ao ponto de produzir uma ilusão completa e fazer crer que se está diante de um ser corporal.
em alguns casos, enfim, e sob o império de certas circunstâncias, a tangibilidade pode tornar-se real. Quer dizer, se o pode tocar, apalpar, sentir a mesma resistência, o mesmo calor como da parte de um corpo vivo, o que não impede que se desvaneça com a rapidez do relâmpago. Então, não é mais pelos olhos que se constata a presença, mas pelo toque. Se se podia atribuir à ilusão ou a uma espécie de fascinação, a aparição simplesmente visual não é mais permitida. A dúvida, quando se pode agarrá-la, apalpar, quando ela mesma nos agarra e nos aperta. Os fatos de aparições tangíveis são os mais raros, mas aqueles que ocorreram nestes últimos tempos, pela influência de alguns médiuns poderosos e que têm toda a autenticidade de testemunhos irrecusáveis, provam e explicam os que a história relaciona a respeito de pessoas que se mostraram depois da morte, com todas as aparências da realidade. Além disso, como dissemos, por extraordinário que sejam semelhantes fenômenos, todo maravilhoso desaparece quando se conhece a maneira pela qual se produzem e se compreende que, longe de serem uma derrogação das leis da natureza, são delas apenas uma nova aplicação. A gente fica por aqui. A lição é grandinha, a gente vai devagar aqui. O objetivo é a gente aprender. Correção. 101. As manifestações aparentes mais comuns se dão durante o sono, por meio dos sonhos, são as visões. Os limites deste estudo não comportam o exame de todas as particularidades que os sonhos podem apresentar. Resumiremos tudo, dizendo que eles podem ser uma visão atual das coisas presentes, ou ausentes, uma visão retrospectiva do passado e, em alguns casos excepcionais, um pressentimento do futuro. Também muitas vezes são quadros alegóricos que os espíritos nos põem sob as vistas, para dar-nos úteis avisos e salutares conselhos, se se trata de espíritos bons, para induzir-nos em erro e nos lisonjear as paixões, se são espíritos imperfeitos os que nos apresentam. A teoria que se segue aplica-se aos sonhos, como a todos os outros casos de aparições, veja-se, o Livro dos Espíritos, N.S. 400 e seguintes. Temos para nós que faríamos uma injúria aos nossos leitores, se nos propuséssemos a demonstrar o que há de absurdo e ridículo no que vulgarmente se chama a interpretação dos sonhos. 2. Correção. 103. Dissemos que as aparições têm algo de vaporoso. Em certos casos, poder-se-ia compará-las à imagem que se reflete num espelho sem aço e que, não obstante a sua nitidez, não impede se vejam os objetos que lhe estão por detrás. Geralmente, é assim que os médiuns videntes as percebem. Eles as veem ir e vir, entrar num aposento, sair dele, andar por entre os vivos com ares, pelo menos se se trata de espíritos comuns, de participarem ativamente de tudo o que os homens fazem ao derredor deles, de se interessarem por tudo isso, de ouvirem o que dizem os humanos. Com frequência são vistos a se aproximar de uma pessoa, a lhe insuflar ideias, a influenciá-la, a consolá-la, se pertencem à categoria dos bons, a escarnecê-la, se são malignos, a se mostrar tristes ou satisfeitos com os resultados que logram. Numa palavra, constituem como que o forro do mundo corpóreo. Tal é esse mundo oculto que nos cerca, dentro do qual vivemos sem o percebermos, como vivemos, também sem darmos por isso, em meio das miríades de seres do mundo microscópico.
O microscópio nos revelou o mundo dos infinitamente pequenos, de cuja existência não suspeitávamos. O espiritismo, com o auxílio dos médiuns videntes, nos revelou o mundo dos espíritos, que, por seu lado, também constitui uma das forças ativas da natureza. Com o concurso dos médiuns videntes, possível nos foi estudar o mundo invisível, conhecer-lhe os costumes, como um povo de cegos poderia estudar o mundo visível com o auxílio de alguns homens que gozassem da faculdade de ver. Veja-se adiante, no capítulo referente aos médiuns, o parágrafo que trata dos médiuns videntes.